por exemplo, né? Porque no mercado existem diversos tipos de investimento. E aí você vai conversar com um cliente que ele é conservador, por exemplo, a maioria dos clientes são conservadores, né? Tem medo de investir em renda variável, enfim, em outros produtos que são mais... que o cliente tem que ter um pouco mais de apetite ao risco. E aí você vai, às vezes, propor um tipo de investimento que ele é conservador, mas que ele vai dar uma rentabilidade a médio e longo prazo, uma rentabilidade melhor. Como as pessoas já não têm o hábito de investir, né? Não tem, o brasileiro não tem muita cultura de investir. E se ouve falar muito de pirâmides e de investimentos, às vezes, até coisas que são sérias, mas infelizmente isso existe também, que tem bons investimentos e investimentos que não são tão bons assim, mas que as corretoras elas são obrigadas, né, a de colocar aquilo no mercado e de alguma maneira empurrar mesmo no cliente aquele produto. Às vezes o cliente, e já se ouviu muito falar assim, ah, poxa, aquele produto assim é uma porcaria e tal, poxa, a corretora X ela fez isso e poxa, e não foi legal e tal. Vários clientes ficaram putos porque, pô, foi empurrado esse tipo de produto aqui. Então, assim, os próprios clientes, eles ficam um pouco receosos, às vezes, de chegar e investir. Então, quando a gente vai falar com o cliente, eles sempre ficam com o pé atrás. Na maioria das vezes, o cliente sempre, pô, mas será que isso realmente é meu melhor Dá mais investimento? dinheiro, né? Ou é interessante para você que está querendo me empurrar Exato. esse tipo de produto? Está sendo interessante para você ou é interessante para mim, né? Eu como cliente. E eu procuro, né, ter o trabalho realmente de explicar. Porque às vezes eu ofereço em linha com o que ele busca, que é ser conservador e ter rentabilidade ao longo do tempo, mas às vezes quando ele olha, né, assim, poxa, mas essa rentabilidade aqui, eu tenho um produto aqui que ele é um pouco mais rentável. Então ele sempre fica na dúvida porque acha que a gente está Tem. oferecendo alguma coisa que é em prol, benefício para a Uhum. gente como escritório do que para ele em si. Então eu procuro ter o trabalho de explicar, de orientar. Então eu acho que é isso, né? De você ter o cuidado de orientar, explicar para o cliente o que que você está fazendo, por que que você está orientando aquilo ali. Eu estou trazendo para o meu negócio, né? Explicando com base no meu negócio. Então acho que é isso, é você ter, né, realmente explicar para ele o porquê daquele investimento que você está fazendo, que aquilo, por que aquilo vai ser bom para ele a médio e longo prazo, que é o que ele busca no caso, que vai estar em linha com a estratégia que ele quer, né, que ele definiu, que ele conversou com a gente inicialmente para que você possa ganhar confiança, né? E com o tempo ele vai vendo realmente que aquilo ali foi o melhor caminho, né, a ser seguido, porque de fato existem várias possibilidades e em se tratando de Brasil, né, que a gente é um país que até o passado ele é incerto, né? Então a gente tem que ter todo o cuidado, né, de realmente explicar e ver a melhor Cara, maneira de Cris, orientar o mas cliente, assim, né? isso que você traz vai muito em linha com o próprio movimento de influenciadores no mercado financeiro. Porque da pandemia para cá deu um boom de Uhum, influenciadores de mercado financeiro, sim. né? E isso muito porque as pessoas passaram a ver a importância de planejar financeiramente, Uhum, né? E por que que esses influenciadores bombaram? Porque, cara, as pessoas se identificam com uma pessoa física que tá ali contando para ele uhum, por que que funciona melhor, por que que não funciona e tal, o que que ele faz, trazendo as suas próprias experiências. Então você gera uma identificação de caralho. uhum, Ele passou uma parada que eu passei. E de inspiração. Pô, ele aprendeu, ele entendeu. Tanto que no mercado financeiro, os influenciadores que são pessoas físicas, que aprenderam, estudaram FII e agora dão curso, uhum, faz aula, sim, tem livro, não sei o quê, tem até uma base, às vezes, muito mais engajada do que os analistas CNPI que sim, trabalham em algum lugar, com né? De certeza, alguma, de alguma com certeza. gestora e tal. Porque é uma pessoa física ali, pô, conecta pra caramba e tal. Então, assim, por quê? Porque no fim eles estabeleceram uma relação de confiança. Sim. Porque esse cara, ele viveu, ele entende o que eu já Uhum. passei também e tal. E se no fim, eu até postei um dia no LinkedIn falando sobre isso, assim, se no fim você conecta, suga esse aprendizado com a influência, ainda mais do seu mercado, Uhum. e você aplica isso no seu dia a dia, no sentido de, cara, eu quero agregar valor para você, eu vou de fato entender o seu negócio e vou tentar aqui atribuir o que de melhor funciona para você. Entendendo a sua demanda, a sua dor aqui e tal, do que você ficar tentando só empurrar, você estabelece uma relação de confiança que, cara, você consegue levar qualquer coisa desse cara, Sim. né? Assim, numa jornada longa, cara, de repente você não vai bater a meta naquele mês, mas nos outros meses ele vai te encher de trabalho, porque, pô, ele confia em você e sabe Uhum. que você é a melhor pessoa. Já aconteceu muito, né? Tipo, o cliente, eu que Sim. presto serviço. O cliente chega pra mim pedindo umas coisas, tipo, cara, CRM, grade. Eu falei, cara, nem faço, vou te indicar. Uhum. Uhum. Tudo de marketing a pessoa pede pra mim. Uhum. E eu nem faço tudo. Mas, Sim. cara, eu vou te entregar uma pessoa, cara,
ó, tem essa aqui que é mais caseira, mas é muito especialista e tal, não sei o que, vai ser mais barato. Essa aqui vai ter uma robustez aqui de estrutura para te atender. Eu dou opção, sabe? Uhum. E fala real para ele, mais cara, mais cara. Ele vai te dar mais robustez aqui de operação. Entendeu? Então, assim, faz muita diferença quando você consegue estabelecer essa relação mais genuína mesmo, Uhum. né? Tipo, Sim, cara, eu quero agregar e tal. É outro patamar. E sim. aí eu acho que você vai ter, né, muito mais esse universo, né? Uhum. Essa recebimento e troca de energia existe, é óbvio que você vai receber muito mais, né? Sim, Assim, não não, com tem dúvida. certeza, com certeza. Mas acho que Flui é muito isso. Eu acho que, mais. e a dica acho que é essa, assim, a galera buscar grupos de network, eu acho que isso pode alavancar muito. E voltando a um ponto que eu falei lá atrás, né? Às vezes a pessoa que vai estar sentada ao seu lado num grupo de network, vai estar ali, ela pode de fato pivotar o teu negócio, ou você pode gerar um novo negócio até com a pessoa que está ao seu lado. Então, acho que é isso. São Isso é muitas muito legal, oportunidades, né? né, de Porque você traz fazer. um insight, né? Às vezes você nem tá enxergando tal coisa, né? Às vezes a pessoa enxergou em você, né? Sim, E faz mudar a rota total, né? Tipo, cara, puxa, e às vezes é isso, no seu caso, né? Me descobrir nesse sim. tipo de conteúdo, de mindset, né? E Uhum, tal. E de repente, cara, isso vai ser um super futuro, um super caminho para sim. você mergulhar e tal, que você nem estava esperando, né? Então, acho que. E assim, você pode chegar longe caminhando sozinho, com certeza, mas você caminhando junto, né, de outras pessoas, você pode chegar mais rápido, você pode chegar mais longe do que você chegaria sozinho. E com certeza Sem você vai ter dúvida. muito mais apoio, né, para resolver as questões que você vai ter no dia a dia. Agora, você tem que estar aberto também a ser vulnerável em alguns momentos, porque você vai ter que às vezes compartilhar a sua dor do negócio. E às vezes o empresário ele tem um ego ali, né? Porque não, Muito blindado, né? eu não vou falar isso porque eu vou me mostrar frágil, né, pro meu concorrente ou sei lá pro mercado. Cara, assim, eu acho que você tem que jogar essa vaidade de lado se você realmente de fato quer crescer. Para aproveitar também, né? De E, verdade. cara, ajuda, entendeu? Cara, a gente não nasce sabendo de tudo, a gente não é obrigado a saber de tudo. E eu até brinco, assim, lá no trabalho, né? Que eu sou muito de fazer as coisas, assim, sou de fazer. E no início, né, quando você tem poucos recursos de pessoas e financeiro, você faz. E nisso você erra muito. Você acaba errando muito, porque você não tem um planejamento, você não tem nem cabeça nem tempo para isso, porque o teu negócio Pô, às só vezes ali executa. é execução. E aproveitar essa oportunidade, né? Você quer aproveitar e fazer logo, né? E é o que eu falo muito pra galera lá no trabalho, assim, não fiquem com medo de errar, né? Não fiquem com medo de fazer com medo de errar, porque você vai estar se travando, você vai estar se limitando, né? Se você vê que algo que você vai fazer vai poder dar uma merda muito grande, cara, então fala antes o que você quer fazer para de repente não ser algo irreversível. Mas se for algo que você vê, cara, que dá pra gente reverter, cara, não deixa de fazer. Faz, se der problema, depois a gente vai, senta, corrige e conserta. Porque eu já fiz várias cagadas ao longo desses 8 anos que a gente vai completar, eu, o Cristiano, né, lá meu sócio. A gente já fez várias coisas erradas, mas sempre com o intuito de querer acertar. Mas é isso que a gente vai aprendendo aí, com isso que a gente vai crescendo, é com isso que a gente vai, né, Às conseguindo vezes dar. um erro te traz um insight que, pô, Sim, vai resolver pra caralho. Você vai para outro patamar, né? sim, sim. E quando você não tem braço, você não tem recurso, cara, você tem que fazer tudo, né? A gente até brinca lá, pô, se tiver que servir café, a gente serve. Se tiver que falar como CEO, a gente vai falar, porque o espírito tem que ser esse, não tem jeito. Você que está começando, está fazendo o negócio crescer, é isso. Quando a gente tinha um sócio que saiu, ele cuidava do marketing. E tanto eu como o Cristiano, a gente não sabia nada de marketing. Nem gravar a gente sabia direito, assim, de segurar o telefone. Pô, para gravar um negócio de 30 segundos levava 2 horas para gravar. E é sério mesmo, assim, a gente levava muito tempo para realmente gravar. Só que a gente não sabia mexer no. Antes era o Facebook Ads, agora virou o Meta Ads. Mas a gente não sabia fazer uma campanha, a gente não sabia fazer nada. E aí eu tive que chegar e cair dentro, assim, falei, Cris, cara, eu vou cair dentro desse negócio, vou estudar, comprei curso, fiz um monte de Bem coisa. engenheirinho, né? E aí, cara, eu que fazia as campanhas no Facebook Ads, eu que dava um jeitinho de editar o vídeo ali, tudo do meu jeito e tudo, mas, cara, eu que tinha, entendeu? Então, você não pode também se tolir, deixar de fazer porque você não tem as ferramentas. Cara, arregaça a manga e cai dentro, entendeu? Cai de cabeça.